Estando presentes os conselheiros Artagão de Matos Leão e José Durval Matos do Amaral, e o conselheiro substituto, Dr. Cláudio Augusto Canha, além da procuradora do Ministério Público de Contas, designada para essa sessão, doutora Célia Rosana Moro Cansul, declaro aberta a 41ª sessão ordinária dessa primeira Câmara. Submeto à apreciação do colegiado a ata de número 38, referente à sessão do dia 11 de outubro de 2016. Aprovada. Ausente o conselheiro substituto Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, por motivo justificado. Concedo aos membros do colegiado a oportunidade para as comunicações previstas no inciso 2º do artigo 436 do Regimento Interno e para a inclusão em pauta dos processos de que trata o parágrafo 4º do artigo 429 do mesmo regimento. Com a palavra o conselheiro Artagão de Matos Leão. Senhor presidente, para comunicar os seguintes sobrestamentos. Na COFAP 436679/16, 529812/16, na COFI 417020 e 424603, ambos/16. Obrigado. Anotadas as comunicações, com a palavra o conselheiro Durval Amaral. Senhor presidente, para comunicar que deferiu o sobrestamento dos seguintes processos: atos de inativação, número 60448216, 92855814, 30210515, e também da pensão número 52996016, este sobrestamento na Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal, COFAP. Anotadas as comunicações, com a palavra o conselheiro Cláudio Augusto Canha. Obrigado, senhor presidente. Para devolver ao conselheiro Artagão de Matos Leão o processo de alerta 42934 de 16, e para comunicar que deferi sobrestamento na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal os seguintes atos de inativação: 50152716, 21071916, 42131016, todos em função de instauração de pré-julgado quanto à forma de inclusão do 13º salário na média dos programas de aposentadoria. E ainda, senhor presidente, tenho a comunicar no processo 14228004, prestações de contas de 2003 da Câmara Municipal de Moarama, que o acordo 58209 da primeira Câmara, que havia julgado essas contas e cujo teor foi mantido por acordo 8513 do Tribunal Pleno, tiveram seus efeitos modulados pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, mandado de segurança número 11.17.154.7, relativamente a alguns dos interessados, e em função disso eu acolhi as manifestações nos autos para a devida comunicação nesta Câmara e para o encaminhamento à Coordenadoria de Execuções para suspender as devidas sanções conforme a decisão judicial. Perfeitamente anotada a comunicação e os encaminhamentos sugeridos por Vossa Excelência. Eu também tenho sobrestamentos e prorrogações de sobrestamentos a comunicar, inicialmente na Coordenadoria da Fiscalização Municipal, o processo de prestação de contas municipal 126.623.09, na Coordenadoria de Fiscalização Estadual, seguintes processos: de pensão 84150513 e de admissão de pessoal 47854414, 71449016 e 80466016. Ainda na Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal, os seguintes atos de inativação: 77525113, 24990114, 98998014 e o processo de pensão 78548315. Eram esses as comunicações. Concedo então a palavra ao conselheiro Artagão de Matos Leão para o relato dos processos de sua pauta. Senhor presidente, demais integrantes do plenário, inicio a pauta com o processo de alerta 42934616, município de Cruzeiro do Sul, devolvido nessa sessão, que é um procedimento em razão da execução de despesa com pessoal superior a 95% do limite previsto.
A Coordenadoria de Fiscalização manifesta-se pela retificação do índice, procedendo ao seu recálculo, excluindo os serviços decorrentes relativos a contrato de terceirização, classificado como outras despesas de pessoal. O Ministério Público mantém o alerta. Nosso voto, explicamos que, em que pese o exposto na manifestação ministerial, tendemos a assistir razão à Coordenadoria de Fiscalização quanto à possibilidade de exclusão dos valores contestados pela municipalidade. Cumpre destacar que a natureza do serviço se caracteriza pela atividade desenvolvida, no caso, contratação de serviços de plantonistas para o município, e não pelo local de prestação dos serviços. Ademais, resta evidente que os serviços contratados visavam atendimento de emergências, podendo ser considerados complementares, já que excedem a responsabilidade de atendimento da atenção básica pelo município. Desta forma, considerando tudo que foi exposto, proponho o deferimento da recomposição e o arquivamento do presente alerta. A matéria está em discussão. Consulto o conselheiro Dr. Cláudio Augusto Canha, que teve vista dos autos, se pretende se manifestar. Senhor presidente, se eu estivesse compondo o quórum, eu acompanharia o Ministério Público. Eu entendo que a contratação de médicos plantonistas, primeiro, é uma terceirização cuja legalidade seria questionável. E segundo, retirar essa, ainda que tenha sido feita, retirar isso do índice, considerando apenas serviço terceirizado, eu considero bastante inadequado, se não ilegal. Então, apenas me manifesto nesse sentido. Se eu estivesse compondo o quórum, eu votaria conforme o Ministério Público. A matéria continua em discussão. Aprovado o voto do conselheiro, eu também consigno minha manifestação divergente, também conforme o Ministério Público, mas por 2 votos a 1 fica aprovada, então, a proposta do relator. Prestação de contas de transferência 65798012 do Fundo Estadual de Saúde do Paraná. Prestação de contas de transferência em razão do repasse efetuado pelo Fundo à Irmandade do Hospital de Caridade de Irati, no valor de R$80 mil, direcionado a custear as ações e os serviços públicos de saúde diretamente relacionados ao Programa de Apoio e Qualificação de Hospitais Públicos e Filantrópicos do SUS. A Coordenadoria de Fiscalização de Transferências é pela regularidade, com ressalvas e recomendações, é acompanhada pelo Ministério Público e essa é a proposta do relator. Que está em discussão. Em votação, aprovado. 105.426.13, prestação de contas de transferência em razão de repasse efetuado pelo município de Tupanci ao Esporte Clube Tupanci, no valor de R$21.205, direcionado à execução do projeto Escolinha de Futebol para Crianças e Adolescentes Carentes. A Coordenadoria de Fiscalização é pela regularidade, com ressalvas e recomendações, é acompanhada pelo Ministério Público e também pelo relator. Está em discussão. Em votação, aprovado. 13094313, prestação de contas de transferência voluntária, em razão de repasse efetuado pelo município de São Pedro do Iguaçu, à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais daquele município, direcionado à manutenção das atividades e ao custeio de despesas da entidade. A Coordenadoria de Fiscalização é pela regularidade, com ressalva e recomendações, onde é acompanhada pelo Ministério Público, e essa também é a proposta do relator, pela regularidade, com ressalva e recomendações. Que está em discussão. Em votação, aprovado. Tem o ato de inativação, processo 92054, do Instituto de Previdência do município de Cascavel, referente à aposentadoria de Neiva Pereira da Silveira, ocupando o cargo de professora, concedida pelo Decreto 12.665/15. A Coordenadoria de Fiscalização requer diligências
quanto à incorporação da média de verbas transitórias, sem a identificação de quais verbas foram utilizadas para o cálculo da referida média, não se esclarecendo se há ou não previsão legal para sua incorporação. No contraditório, o Instituto de Previdência manifesta-se, destacando os termos do Acordo 9/16, ao sustentar a legalidade da metodologia de cálculo previdenciário utilizado. A análise final, a Coordenadoria de Fiscalização é pela negativa de registro, sob o argumento de que a forma de incorporação das verbas transitórias aos proventos ofende o princípio contributivo, ao não proporcionalizar com o tempo de percepção. No mesmo sentido, é o Ministério Público. Então, senhor presidente, demais integrantes do plenário, esta Câmara já analisou um projeto idêntico, um processo idêntico a esse. Eu tenho mais 2 com vistas ao auditor Cláudio Canha. E, naquela sessão, eu estava propondo meu voto, de acordo com decisão proferida por esta Câmara, em propósito de voto feito pelo conselheiro Ives Sherp Linhares. Tenho alguma informação de que o ilustre presidente desta sessão está reanalisando a matéria. Se a conclusão for acompanhando a instrução pela negativa de registro, eu posso fazer o relato neste momento, porque era já o nosso entendimento, mas eu não poderia contrariar decisão, por isso que apresentei na sessão anterior voto pelo registro. Mas Vossa Excelência gostaria de se pronunciar? Se Vossa Excelência me permite, eu agradeço a consideração, a referência. Realmente, o acórdão que o Instituto de Previdência de Cascavel se refere foi realmente de minha relatoria, numa sessão do início deste ano. E, na verdade, doutor Artagão, demais conselheiros, o que aquele acórdão de número 9/16 discutiu foi a possibilidade de que, ao invés da média das contribuições transitórias proporcionalizadas ao tempo em que ela foi paga, que fosse utilizado o critério de 80% das maiores remunerações recebidas, que era, na verdade, até o que estaria assentado pelo tribunal antes da revisão dessa matéria pelo Acórdão 3155/14. Então, naquele acórdão, paradigma, citado pelo município, foi simplesmente discutido em abstrato essa possibilidade. O que, ilustre conselheiro Artagão, depois, numa análise mais aprofundada, pôde se verificar é que a forma com que o Instituto de Previdência de Cascavel está procedendo ao cálculo baseado nessa média de remunerações, efetivamente ofenderia o princípio contributivo, na medida em que leva em conta apenas, para a média, apenas os períodos em que houve o pagamento, e não todo o lapso temporal exigido para a aposentadoria, que o nosso acórdão, o 3155, exige. Então, na verdade, abstratamente, a metodologia defendida pelo município de Cascavel seria possível, mas desde que tivesse observado, para efeito da média de 80%, todo o período. E isso, depois, numa análise mais aprofundada, não aconteceu. Então, é por isso que eu até concordo com Vossa Excelência, e efetivamente eu até num outro processo semelhante eu já revi meu entendimento e propus uma diligência, que realmente me parece que a matéria, e não obstante o presidente da Câmara, merece efetivamente um exame. Então, Vossa Excelência continua com a palavra para o relato. Então, senhor presidente, levando em consideração essas afirmações de Vossa Excelência, também é o entendimento nosso, eu vou acompanhar a instrução do processo pela negativa de registro. Neste processo e no 92.321/16, que é idêntico. Perfeitamente. A matéria está em discussão.
Em votação, aprovado. Senhor presidente, tem agora alguns processos que vou fazer o relato em bloco. Todos eles tratam da Instrução Normativa 117, mais especificamente em seus artigos 1º, 5º e 7º. E todos eles, então, são pelo registro. E o Ministério Público, como nós sabemos, é pela negativa de registro, não entrando, entretanto, no mérito, mas levando em consideração a sua discordância com relação à emenda 117. Admissão do pessoal 30.95.13, Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, o 27.80.26.15, município de Coronel Domingos Soares, o 44.71.46 da Fundação Centro Universitário de Mandaguari, o 93.56.55 da Universidade Estadual de Maringá, o 99.407.16 do município de Honório Serpa. Então, em todos esses, pelo registro. A matéria está em discussão. Em votação, aprovado. Prestação de contas anual 257.149.14 da Câmara Municipal de São João do Ivaí, relativos ao exercício de 2013, encaminhados pelo seu presidente, Valdeci Farias de Oliveira. A coordenadoria de fiscalização é pela regularidade com ressalvas, é acompanhada pelo Ministério Público e também pelo relator, que propõe que esta Corte julgue pela regularidade as contas da Câmara Municipal de São João do Ivaí, exercício de 2013, de responsabilidade de seu presidente Valdeci Farias de Oliveira, com ressalva em relação das funções de assessoria jurídica realizadas de forma contrária ao pré-julgado número 6. É a proposta. Que está em discussão. Em votação, aprovado. O 26.51.92/14, contas do município de Cambira, relativas ao exercício de 2013, encaminhada pelo prefeito Maurílio dos Santos. A Coordenadoria de Fiscalização emite instrução 4.581 pela irregularidade das contas, com aplicação de multas e ressalvas. Irregularidades: primeiro, déficit orçamentário de fontes financeiras não vinculadas, falta de repasse de contribuições patronais, fontes de recursos com saldos a descoberto, funções técnicas da contabilidade realizadas de forma contrária ao pré-julgado 6, e imputação de débitos ao gestor por danos em cargos causados ao erário pelo recolhimento em atraso de contribuições devidas ao INSS. E aponta ainda ressalva com relação à ausência de encaminhamento do parecer do controle interno e falta de parecer do Conselho Municipal de Acompanhamento do Fundeb. O Ministério Público se manifesta no mesmo sentido, acompanhando a instrução. O nosso voto, nós trazemos que o déficit orçamentário das fontes financeiras não vinculadas, cujo valor apurado somou R$ 46.193,39, equivalente a 0,57% da receita da entidade. Entendemos assim que o item pode ser ressalvado, se considerarmos as decisões desta Casa com tolerância até 5%. Com relação às imputações de débitos ao gestor por danos em cargos causados ao erário pelo recolhimento em atraso de contribuições devidas ao INSS a qualquer título, incluindo parcelamentos do período respectivo às contas, cujo valor somou R$
R$ 813,71, entendemos também que o item pode ser convertido em ressalva, uma vez que o valor apontado pela unidade técnica relativo aos juros de mora cobrados pelo INSS não é fruto de ato de má-fé ou lucupletamento ilícito por parte do responsável. Observamos ainda que tal posicionamento guarda relação com outras decisões desta Corte, a exemplo do Acordo 4.489/15. A conclusão, então, senhor presidente, é, acompanhando parcialmente a coordenadoria, propomos que o parecer prévio seja pela irregularidade das contas do município de Cambira, exercício de 2013, de responsabilidade do prefeito Maurílio Santos, em razão do repasse de contribuições patronais para o INSS, com aplicação de multa do 87.4G, fontes de recursos com saldos a descoberto, com multa do 87.4G, e com relação a funções técnicas da contabilidade realizadas de forma contrária ao pré-julgado 6, com multa do 87.4G e ainda com ressalvas. Essa é a proposta. A matéria está em discussão. Em votação, aprovado. O 27.12.30 é um processo de prestação de contas do município de São José dos Pinhais. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o conselheiro Durval Amaral. Gostaria de pedir vista desse processo. Não havendo objeção, vistas concedidas ao conselheiro Durval Amaral. Processo 23.38.80.15, prestação de contas do município de Enéas Marques, relativos ao exercício de 14 encaminhados pelo senhor Michael André Parzianello, prefeito municipal. A coordenadoria é pela regularidade, da mesma forma se manifesta o Ministério Público, e a proposta do relator é que essa Corte emita parecer prévio recomendando o julgamento pela regularidade das contas do município de Enéas Marques, exercício de 2014, de responsabilidade do prefeito Michael André Parzianello. É a proposta. Matéria está em discussão. Votação aprovado. Senhor presidente, era a pauta, agradeço. Esta presidência que agradece a participação de Vossa Excelência, concede a palavra ao conselheiro Durval Amaral para o relato dos processos de sua pauta. Senhor presidente, desculpe. Senhor conselheiro, senhora procuradora, senhora secretária, senhor conselheiro substituto, inicio pelo processo 59.82.21.15, que vou solicitar o adiamento. Adiado conforme solicitado por Vossa Excelência. Processo 25.523.13. Trata-se de prestação de contas e transferência voluntária relativa a repasses realizados pelo município de Ipiranga, a Associação de Árbitros de Ipiranga, a qual teve como objeto o repasse de recursos públicos a título de contribuição destinados na cooperação técnica, conforme as especificações do plano de trabalho. Conclusivamente, a unidade técnica opinou pela irregularidade das contas com ressarcimento de valores em razão de pagamentos efetuados a parentes e ou dirigentes e ressalva em função do impróprio termo de cumprimento dos objetivos. O Ministério Público corroborou o entendimento técnico. O voto. A restrição referente a, entre aspas, pagamentos efetuados a dirigentes e ou parentes, fecha aspas, originou-se de pagamentos efetuados com recurso do convênio a Josélio Galvão da Rocha, no valor de R$ 3.565, e a Luiz Valderi Galvão Rocha, no valor de R$ 1.755, totalizando um montante de R$ 5.320, o que seria vedado pelo parágrafo 3º do artigo 18 da Resolução 28 de 2011. Entretanto,
Considerando que os objetivos do convênio foram devidamente cumpridos e os valores pagos são de pequena monta, cujos serviços foram efetivamente prestados, conforme afirmado pelo gestor municipal em sua defesa, entendo que, excepcionalmente, a restrição pode ser convertida em ressalva. Assim, divergindo dos opinativos, voto pela regularidade da prestação de contas de transferência voluntária celebrada, ressalvando os pagamentos efetuados a dirigentes e ou parentes e a falta de apresentação do termo de cumprimento dos objetivos emitido pelo fiscal da transferência. Por fim, pela expedição de recomendação na forma sugerida na instrução. É o relatório e voto. A matéria está em discussão. Em votação, aprovado. Processo número 11.54.64.13, trata-se de prestação de contas de transferência voluntária celebrada entre o município de Sertanópolis e a Associação de Pais, Mestres e Funcionários da Escola Municipal Benedito Biasi Zanin, de Sertanópolis. A COFIT opinou pela regularidade das contas com recomendação. Por sua vez, o Ministério Público opinou pela regularidade com ressalva das contas, em razão da ausência de certidões na celebração da transferência, com necessidade de aplicação de multa e a posição das recomendações sugeridas pela unidade técnica. O voto, em consonância com os precedentes dessa Casa e com o opinativo da COFIT, voto pela regularidade das presentes contas com recomendação. A matéria está em discussão. Em votação, aprovado. Processo 41.63.28.14. Trata-se de transferência voluntária, celebrada entre o município de Cruzeiro do Sul e a Associação Esportiva Cruzeiro do Sul. A COFIT opinou pela regularidade com ressalva das contas, além de recomendar que sejam revisados os procedimentos que deram causa às falhas formais. Por sua vez, o Ministério Público acompanhou o opinativo da unidade técnica. Desse modo, em consonância com os precedentes dessa Casa e com os opinativos emitidos nos autos, voto pela regularidade das presentes contas, com ressalva quanto à existência de saldo bancário de R$ 140 após o fim da vigência da transferência, além das recomendações sugeridas. A matéria está em discussão. Em votação, aprovado. Processo 36.41.43.15. Versos autos sobre aposentadoria voluntária deferida a Jacinta Magalhães do Amaral, ocupante do cargo de professora do Estado do Paraná. A ADICAP constatou que não fora juntada aos autos declaração de não acúmulo da servidora. Informou ainda que o CIAP constatou a existência do processo número 36.42.40/15, autuado em 4 de maio de 2015, que se refere a outra aposentadoria da servidora, no cargo de professor, se tratando de cargo acumulável. Realizada novas diligências para a juntada declaração de não acúmulo de cargos, empregos ou funções públicas pela servidora, o prazo decorreu sem a apresentação de resposta pelo ente previdenciário, razão pela qual a unidade técnica e o Ministério Público de Contas opinaram conclusivamente pela negativa de registro. É o breve relato. O voto. Nos termos informados pela COFAP, tramita nessa corte outro processo de aposentadoria da servidora Jacinta Magalhães do Amaral, no qual o ente previdenciário anexou a peça 47 a declaração da servidora de não acúmulo de cargos, empregos ou funções públicas, constando apenas a aposentadoria na linha funcional número 1, acumulável na forma da lei. Assim, tendo a servidora assinada a declaração solicitada em processo diverso de fácil consulta no sistema desse tribunal, tratando-se de cargos legalmente acumuláveis, ou seja, 2 cargos de professor, e estando presentes os requisitos ensejadores da sua aposentadoria, divirjo dos opinativos constantes
nos presentes autos e voto pela legalidade e registro do ato de inativação ora apreciado. Em discussão, em votação, aprovado. Processo 52.97.74.16. Versos autos sobre atos de aposentadoria voluntária deferida a Lucila do Rocio dos Santos, ocupante do cargo de professor do município de Curitiba. O presente processo já foi relatado em sessão anterior, na qual apresentei proposta acompanhando as manifestações da COFAP, do órgão ministerial, que opinaram pelo registro do ato, em face da aposentadoria ter sido concedida por força de decisão judicial. Ao final, considerando que a decisão não transitou em julgado, acatei a sugestão de determinação para que o ente previdenciário informe a esta Corte qualquer alteração perpetrada judicialmente em sede recursal. Tendo em conta, senhor presidente, a solicitação de vista por parte do doutor Cláudio Canha, coloco para deliberação de Vossa Excelência a concessão de oportunidade para que o ilustre auditor apresente eventuais considerações. Certamente a matéria está em discussão. Com a palavra, caso queira fazer uso dela, o conselheiro Cláudio Augusto Canha. Senhor presidente, nesse processo eu não tenho considerações a fazer. Então, a proposta do relator é pelo registro do ato em função da ordem judicial, que está em discussão. Em votação, aprovado. Processo número 43.85.46/15, eu vou solicitar adiamento, senhor presidente. Adiado conforme solicitação de Vossa Excelência. Relato em conjunto os seguintes processos de prestação de contas anual, todos relativos ao exercício de 15. 16.10.63.16, Câmara Municipal de Prudentópolis, 22.52.95.16, Instituto de Previdência de Prudentópolis, 25.17.17/16, Serviço Hospitalar e de Saúde de Francisco Alves. A Coordenadoria de Fiscalização Municipal procedeu à análise detalhada da documentação que compõe os autos, concluindo pela regularidade das contas. O Ministério Público corroborou o posicionamento da unidade técnica, considerando exclusivamente o conteúdo e estruturação definidos na Instrução Normativa 114/16. E, nesse sentido, também ao voto do relator pela regularidade das contas nos 3 protocolados anunciados. Que estão em discussão, em votação, aprovados os votos. Processo 25.22.84.16, trata os presentes autos de prestação de contas da Autarquia Municipal de Educação de Alvorada do Sul, relativa ao exercício de 15. A Coordenadoria de Fiscalização Municipal opinou pela regularidade das contas. O Ministério Público, diante do indeferimento de medidas saneadoras e de acesso às informações, opinou pela irregularidade das contas. Diante da existência de restrições nas contas da entidade, nos termos da Instrução Normativa 114/2016, acompanho o opinativo da unidade técnica e voto pela regularidade das contas. Que está em discussão, votação aprovado. Processo 25.54.70.16, trata os presentes autos de prestação de contas da Câmara Municipal de Francisco Alves, relativas ao exercício de 2015. A COFIN opinou pela regularidade das contas. O Ministério Público corroborou o posicionamento da unidade técnica, considerando exclusivamente o conteúdo e estruturação definidos na Instrução Normativa 114/2006. E, nesse sentido, também é o voto do relator pela regularidade das contas. Que está em discussão, votação aprovado. Processo 25.65.49.16. Tratam os presentes autos de prestação de contas do Serviço de Água e Esgoto de Marialva, relativa ao exercício de 2015. A Coordenadoria de Fiscalização Municipal opinou pela regularidade das contas. O Ministério Público, diante do indeferimento de medidas saneadoras e de acesso à informação, opinou pela irregularidade das contas. Diante da existência de restrições nas contas da entidade, acompanho o opinativo da unidade técnica e voto pela regularidade das contas. Em discussão, votação aprovado. Processo 18.86.23.13.
trata os autos de prestação de contas do município de Alto Piquiri relativas ao exercício de 2012 de responsabilidade de Gerson Márcio Negrissoli. Em derradeira análise, a COFIN se manifestou pela subsistência da restrição relativa ao resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas, de modo a ensejar a irregularidade das contas, com aplicação de multas em decorrência da referida restrição e pelo atraso na entrega dos dados do 6º bimestre do SIM-AM. O Ministério Público corroborou a instrução da unidade técnica. O voto. Quanto ao resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas, em sua primeira instrução, a COFIN registrou percentual negativo de menos 5,36%. No entanto, após a consideração sobre os recursos de desoneração do IPI, a unidade técnica registrou percentual negativo de menos 3,76%, ou seja, abaixo do que se tem tolerado nesta casa. No que diz respeito ao atraso de 92 dias na entrega do sistema SIM, Sistema SIM de acompanhamento mensal, que ocorreu em 2 de maio de 2013, embora a defesa não tenha justificado, entendo que não contamina as contas apresentadas, as quais evidenciaram conformidade com os comandos legais e normativos aplicados à espécie. Assim, deixo de incluir a impropriedade como ressalva, mantendo exclusivamente a aplicação de multa ao senhor Elias Pereira da Silva, prefeito municipal do exercício 2013, com recomendações à entidade, uma vez que a desídia não foi justificada. Face ao exposto, divirjo das manifestações para julgar pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas, a aplicação de multa, com emissão de recomendação para que a municipalidade observe os prazos na entrega dos dados do SIM-AM. Matéria está em discussão. Em votação, aprovado. Processo 21.33.58.15, eu vou solicitar adiamento, senhor presidente. Adiado conforme solicitado por Vossa Excelência. Processo 25.30.15/15, trata os autos de prestação de contas do prefeito municipal de Capitão Leônidas Marques, relativas ao exercício 14, responsabilidade de Ivar Barea. Em derradeira análise, a COFIN manifestou-se pela regularidade com ressalva das contas, em razão do atraso na entrega dos dados do mês 13 no sistema SIM-AM, com as combinações de multa ao responsável. O Ministério Público de Contas acompanhou a instrução da unidade técnica, resguardando-se o direito de propor eventuais medidas cabíveis na hipótese de tomar ciência de alguma irregularidade. O voto. Consoante a instrução da unidade técnica, as restrições materiais que inquinavam as contas foram sanadas ao longo do feito, subsistindo apenas o atraso na entrega do mês 13, encerramento do exercício do sistema SIM, acompanhamento mensal, que ocorreu em 12 de abril de 2016. Contudo, entendo que o referido atraso não contamina as contas apresentadas, as quais evidenciaram conformidade com os comandos legais e normativos aplicáveis à espécie. Assim, deixo de incluir a impropriedade como ressalva e voto pela regularidade das contas com aplicação da multa sugerida e com recomendação à entidade para que cumpra os prazos legais. A matéria está em discussão. Em votação, aprovado. Processo 27.42.09.15. Trata-se de prestação de contas do município de Diamante do Sul relativa ao exercício de 14 de responsabilidade do senhor Darcy Tirelli. A COFIN opinou pela irregularidade das contas com aplicação de multa ao gestor em face do não encaminhamento do ato de nomeação dos membros do Conselho Municipal de Saúde que subscreveram o parecer juntado aos autos, a peça número 10. O Ministério Público de Contas divergiu do opinativo técnico, sugerindo a emissão de parecer prévio pela regularidade das contas com ressalva, por entender que a ausência da resolução não resultou dano ao erário, tratando-se de um erro formal. Comungo com o entendimento do Ministério Público de Contas e que a ausência da resolução do Conselho de Saúde não possui o condão de macular as contas de todo o exercício, principalmente diante da avaliação realizada pelos membros do Conselho, atestando a regularidade das contas, conforme se observa no parecer anexado à peça 10. Assim,
Voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas do senhor Darcy Tirelli, ressalvando a ausência da resolução que nomeou os membros do Conselho de Saúde. A matéria está em discussão. Em votação, aprovado. A pauta está atendida. Agradeço. Esta presidência que agradece a participação de Vossa Excelência e concede a palavra ao conselheiro Dr. Cláudio Augusto Canha para o relato dos processos de sua pauta. Obrigado, senhor presidente. Inicio pelos atos de inativação que constam da minha pauta. Protocolos 31998011 de Arno Schoenfelder, havia um atraso de 5 dias na apresentação. Protocolo 42101711, um atraso de 18 dias. Protocolo 42293511 de Jaime Galperin Osler, 18 dias de atraso. Processo 2142012 de Maria Sartorelli, 57 dias de atraso. Os pareceres não se manifestaram quanto atraso ou aplicação da multa decorrente desse fato. E eu acompanho os pareceres uniformes no mérito pelo registro desses atos. Está em discussão. Votação. Aprovado. Protocolo 55010312 de Oswaldo Martins Pereira Sobrinho. Houve um atraso de 19 dias na sua apresentação. No 22153812 de Alice Skrensky, 39 dias de atraso. 30263112 Paulo Selinski, 17 dias de atraso. E o protocolo 12588513 de Sérgio Arthur Manfredini Viana, 159 dias de atraso. Os pareceres não se manifestaram quanto ao atraso da aplicação de multa. E eu acompanho os pareceres, então, no mérito pelo registro desses atos. Está em discussão. Votação. Aprovado. No protocolo 60847512, Maria das Graças da Mota Silveira Sasaki, houve um atraso de 120 dias. No protocolo 3129443, Helena Mineco Acamini, 117 dias. Em ambos, a COFAP aponta o atraso, mas não se manifesta quanto à aplicação da multa. O Ministério Público, a representante do Ministério Público, ou melhor, as representantes do Ministério Público, não se manifestam quanto ao atraso. Eu acompanho os parceiros uniformes, então, pelo registro. Em discussão. Votação. Aprovado. No protocolo 31625713, houve um atraso de 182 dias na apresentação da inativação de Lígia Maria Sold. A COFAP faz constar dos autos que houve atraso, mas não se manifesta quanto à aplicação da multa. O Ministério Público não se manifesta quanto a esse aspecto. Eu acompanho os pareceres quanto ao mérito pelo registro do ato. Em discussão. Votação. Aprovado. Nos protocolos 359-177-13, Ana Lúcia Regis, atraso de 152 dias. 359-274-13, Marília de Dirceu Ferraz Vanin Soras, um atraso de 129 dias. Os pareceres não se manifestam quanto ao atraso. E eu acompanho os pareceres uniformes, então, pelo registro dos atos. Em discussão. Votação. Aprovado. Protocolo 432796313, Cícero Galeto Ramos, houve um atraso de 24 dias. A COFAP faz constar que houve atraso, mas não se manifesta quanto à aplicação da multa. O Ministério Público não se manifesta quanto a esse aspecto. Eu acompanho os pareceres no mérito quanto ao registro. Em discussão. Votação. Aprovado. Nos protocolos 462081313, que houve 95 dias de atraso. Protocolo 53519613, de Tânia Canto Barda, 9 dias de atraso. Protocolo 5777413, Maria das Dores Tucunduva Santos, 32 dias de atraso. Em todos eles, a COFAP aponta o atraso, mas não se manifesta quanto à aplicação da multa, e o Ministério Público não se manifesta quanto a esse aspecto. Eu acompanho os pareceres somente no mérito quanto ao registro dos atos. Em discussão. Votação. Aprovado. Nos protocolos 685295513, Gilsônia Barros da Silva Marchioro, com 34 dias de atraso. E no protocolo 32942514, de Oswaldo Marciano da Silva, com 361 dias de atraso. Os pareceres não se manifestaram quanto ao atraso e eu acompanho, então, no mérito quanto ao registro
desses atos. Em discussão, votação, aprovado. Pelo registro dos protocolos 7634233, Zeila Maria Cambiati da Silva e 2800414, Alber Macedo dos Santos. Em discussão, votação, aprovado. Nos protocolos 389-44414, Rosa Masadako Matsushita, um atraso de 48 dias. E no protocolo 469-05714, Nelly Aparecida Galvão, 60 dias de atraso. Em ambos, a unidade técnica aponta o atraso, mas não propõe aplicação de multa, e o Ministério Público não se manifesta. Eu acompanho os pareceres no mérito somente quanto ao registro dos atos. Em discussão, votação, aprovado. Os seguintes protocolos, eu acompanho os pareceres pelo registro dos atos. 822-26114, Maria José Costa. 83997014, Lauro da Cunha Padilha Neto. 107.00114, Vera Lúcia Cruz. 3259-615, Maria Jardim da Costa. 6609-115, Elci Rosane Struzik. 36024515, Nayar Jardim Coelho. 64784615, Ângela Maria Mariliane de Camargo. 66324815, Marli Camei de Conto. 67485115, Maria de Lourdes da Silva Mendes. 91574315, Maria Isabel Brunelli. 675416, Maria Cristina Rodrigues, todos pelo registro, senhor presidente. Em discussão, votação, aprovado. No protocolo 8905316 de Olga Macuim, houve um atraso de 508 dias. A COFAP faz constar dos autos o atraso, mas não se manifesta quanto à aplicação de multa. A representante do Ministério Público não se manifesta quanto a esse aspecto e eu acompanho os pareceres somente no mérito pelo registro dos atos. Do ato, perdão. A matéria está em discussão. Ilustre conselheiro Canha, nesse processo eu vou solicitar a vista de Vossa Excelência, porque é um processo recente, de 2016, e 538 dias, me parece que a Câmara tem aplicado multa nesses casos. Então, se Vossa Excelência não se opuser, eu gostaria de ter vista desse processo. Agradeço. Vossa Excelência continua com a palavra. Pelo registro, protocolo 434-102-16, Luciana Batista de Campos. Acompanho os pareceres pelo registro. Em discussão, votação, aprovado. Passo aos atos de admissão de pessoal. Inicio pelo 49491815, concurso público 1 de 2001 de município de Boa Esperança do Iguaçu. Os autos tratam da admissão de Marinês Lúcia Estrel de Oliveira no cargo de auxiliar de serviços gerais. Eu acompanho os pareceres pelo registro. Está em discussão, votação, aprovado. No protocolo 475-00012, trata-se do concurso público do edital 3 de 2002 do município de Carlópolis. Pelo acórdão 3532-2015 da segunda Câmara, foi determinado o sobrestamento desses autos na COFAP, até que fosse enviado a esse tribunal, no prazo legal, uma tomada de conta especial que deveria ser instaurada e conduzida pelo controle interno, a fim de que fossem apuradas as responsabilidades pelo não atendimento às diligências desse tribunal e que deixaram sem a possibilidade de apreciar a legalidade do ato em apreço. O município foi devidamente intimado da decisão, deixando transcorrer o prazo sem manifestação. COFAP e Ministério Público opinam pela negativa de registro, em razão da ausência de documentos. Eu, de certa forma, não deixo de acompanhar o entendimento dos pareceres de que há ainda irregularidades, impropriedades no ato sujeito a registro. Entretanto, eu entendo que deva se manter sobrestado o presente processo, para desta feita ser instalada uma tomada de contas extraordinária, ser conduzida pela COFAP, para apurar responsabilidades pelo não envio de documentos exigidos em diligências dessa Corte, sendo incluído no rol de responsáveis os integrantes do controle interno do município de Carlópolis.
A matéria está em discussão, então Vossa Excelência proporia um novo sobrestamento até a decisão da tomada de contas. A minha dúvida, ilustre conselheiro, seria que nesse ínterim me parece que ainda está vigendo o contrato de emprego público com o referido médico, ainda está havendo os pagamentos. Então, me parece que nós, uma situação que aparentemente está irregular, nós manteríamos. Se Vossa Excelência não se opuser, eu solicito vista desse processo. Eu agradeço. Vossa Excelência continua com a palavra. Senhor presidente, eu acredito que eu esgotei a minha pauta, tenho 3 processos adiados, solicito que assim permaneça. Minha pauta está atendida. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, o conselheiro Durval Amaral. Senhor presidente, por equívoco, eu solicitei um adiamento no processo 4385-4615, que, se não houver nenhuma objeção, ao final do seu relato eu gostaria de relatar. Não, de minha parte, Vossa Excelência pode relatar de imediato. Não me ponho, consulto o conselheiro Artagão de Matos Leão. Então, reaberta a discussão daquele processo, Vossa Excelência tem a palavra. Perfeitamente. Então, trata-se de embargos e declaração opostos pelo senhor Arquimedes Giroldo, ex-gestor do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema, contra o acórdão que julgou irregulares as contas de responsabilidade do embargante relativas ao exercício 2007, em face do resultado orçamentário deficitário. Alega o embargante, em síntese, que o acórdão embargado foi omisso no tocante à integração do orçamento de 2007, do superávit do exercício de 2006 e dos créditos incluídos no exercício 2007, bem como não analisou que o déficit apresentado decorre da ausência de repasses pactuados com os municípios partícipes do consórcio, proveniente de serviços de saúde prestados pela entidade no mês de dezembro de 2007, repassados apenas em janeiro de 2008. Aduz ainda que o fundamento da decisão limitou-se à inexistência de documentos hábeis a comprovar os cancelamentos dos empenhos que poderiam ser conferidos mediante acesso à base de dados do SIM-AM encaminhado pela entidade. O Parquê de Contas opinou pelo encaminhamento dos autos à COFIN, vez que não possui acesso ao SIM-AM. Deferida a diligência, a unidade técnica manifestou-se opinando pelo conhecimento e não provimento dos embargos, por entender ausente qualquer omissão, contradição ou dúvida no Acórdão 2091 de 15. Conclusivamente, o Ministério Público corroborou o opinativo técnico pelo conhecimento e não provimento dos presentes embargos. O voto. A omissão alegada pelo embargante reside em fatos devidamente analisados nas instruções técnicas exaradas pela Coordenadoria de Fiscalização Municipal e pelo Ministério Público de Contas, cujas conclusões foram acompanhadas pelo acórdão embargado. Como bem asseverou a unidade técnica, o acórdão embargado utilizou a técnica de fundamentação referencial, adotando como razão de decidir os pronunciamentos da COFIN e do Ministério Público, devendo o embargante buscar os meios recursais devidos para a sua pretensão. Por tais razões, acompanho os opinativos uníssonos e voto pelo conhecimento do recurso de embargos para, no mérito, negar-lhes provimento. A matéria está em discussão. Em votação, aprovado. Agora sim, totalmente atendida a pauta. Agradeço novamente. Antes do relato da minha pauta, ilustre conselheiro Canha, eu fui alertado aqui pela nossa secretária, a doutora Mauritânia, que, salvo engano, 2 processos da sua pauta, ambos do Paraná Previdência, 58, 60, 61, 14, 77, 15, 51, 14, não teria havido o relato. Apenas eu consulto Vossa Excelência se isso realmente ocorreu, se é o caso de adiarmos ou se Vossa Excelência pretenderia relatá-los. Então, Vossa Excelência continua com a palavra. O segundo é o 77, 15, 51, 14. Perfeitamente. E o primeiro, 58, 60, 61, 14. Em ambos, o primeiro, o 58, 606, 14, interessado a Leonor Roni Kubiak. 77, 15, 51, 14, Celso Canan. Acompanho os pareceres pelo registro. Perfeitamente. Em discussão, em votação, aprovado. Agradeço novamente a participação de Vossa Excelência. Passo, então, ao relato dos processos da minha pauta
iniciando com o alerta 5845-2016 do município de Cruzeiro do Iguaçu. Aqui, inicialmente, senhores conselheiros, foi constatada uma extrapolação de 95% do limite no período da apuração encerrado no segundo semestre de 2015. Entretanto, a partir das informações trazidas pelo prefeito, foi verificado que a situação não mais persiste, foi normalizado, motivo pelo qual tanto a DCM quanto o Ministério, aliás, a COFIN, como o Ministério Público, opinam pelo arquivamento do procedimento, com o que esse relator acompanha. Matéria está em discussão, votação, aprovado. Tenho a seguir uma tomada de contas extraordinária, processo 81630315, da Câmara Municipal de Turvo. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra. Obrigado. Vossa Excelência. Se Vossa Excelência me permite, eu gostaria de pedir vista desse processo. Perfeitamente vistas a Vossa Excelência. Passo, então, ao processo seguinte, admissão de pessoal. Na verdade, são vários processos que é exemplo do que já foi relatado. Há uma divergência do Ministério Público quanto à aplicabilidade da Instrução Normativa 117 de 2016, que eu entendo que já foi superada por esta Câmara, motivo pelo qual eu relato em bloco, então, os processos de admissão de pessoal que passo a anunciar, já antecipando que em todos eles o voto acompanha a coordenadoria pela legalidade e registro. São eles: 24, 95, 56, 12, de Campina Grande do Sul, 55, 45, 02, 12, da Câmara Municipal de Arapongas, 77, 18, 99, 12, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Peabiru, 23, 48, 11, 13, de Marialva, 29, 58, 70, 13, Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Ibiporã, 67, 53, 38, 13, de Doutor Camargo, 86, 58, 46, 13, de Guarapuava, 93, 809, 14, da Câmara Municipal de Ribeirão Claro, 121, 980, 14, de Assis Chateaubriand, 34, 69, 07, 14, de Nova Tebas, 74, 77, 90, 14, da Fundação Municipal de Saúde de Bituruna, 75, 61, 29, 14, de Francisco Alves, 108, 54, 95, 14, de Campo Magro, 46, 15, 56, 15, de Espigão Alto do Iguaçu, 54, 86, 86, 15, da Câmara Municipal de Perobal, 61, 05, 35, 15, da Universidade Estadual de Maringá, 66, 87, 54, 15, também da Universidade Estadual de Maringá, 66, 88, 60, 15, ainda da Universidade Estadual de Maringá, 75, 13, 92, 15, de Palotina, 77, 12, 53, 15, da Universidade Estadual de Maringá, 77, 12, 96, 15, 93, 54, 26, 15, 97, 39, 13, 15 e 97, 43, 08, 15, todos esses da Universidade Estadual de Maringá, 97, 85, 40, 15 de Rio Negro, 73, 076, 16 de Santa Mariana, 34, 85, 08, 16 de Toledo e 39, 09, 20, 16 do Ministério Público do Estado do Paraná. Todos eles, então, acompanham a unidade técnica pela legalidade e registro. Em discussão, votação, aprovado. Tenho a seguir um processo de certidão liberatória, 68, 28, 23, 15, em que a DCM opina pela não concessão, pelo indeferimento do pedido, em virtude do não cumprimento da agenda de obrigações e pela extrapolação dos gastos de pessoal. As demais unidades técnicas não se opuseram ao deferimento do pedido. O Ministério Público, entretanto, acompanha a Coordenadoria de Fiscalização Municipal. Esse também é o voto do relator, entendendo que houve efetivamente o não cumprimento da agenda de obrigações. Inclusive, eu verifiquei hoje que a situação mantém-se ainda no estado de inadimplência. Originalmente havia a falta de remessa desde o mês 2 de 2016, esse mês foi entregue, entretanto, a partir do mês 3, mês de março deste ano, não houve a entrega, e na época em que o processo foi incluído em pauta, o atraso ia até o mês 7, o mês de julho desse ano. Agora, dado o decurso do tempo,
já abrange os meses de agosto e setembro. Então, persiste a situação de inadimplência com a nossa agenda de obrigações, isso verificado hoje mesmo, e ainda a extrapolação da despesa de pessoal, que já vem, na verdade, desde o exercício de 2012, isso inclusive foi objeto de apontamento nas prestações de contas, e não houve, e não obstante alegue o prefeito que tentou uma redução de aproximadamente 20%, não houve ainda a adequação aos limites da lei de responsabilidade fiscal. Então, por esses dois motivos, acompanhando a Coordenadoria de Fiscalização Municipal e o Ministério Público, vota pelo indeferimento do pedido. A matéria está em discussão, em votação, aprovado. Tenho a seguir processos de servidor do Tribunal, 68, 94, 37 e 16, Adriana Lima Domingos, requereu a verbação de tempo de serviço prestado à iniciativa privada sob o regime geral de previdência social. A Diretoria de Gestão de Pessoal manifestou-se pelo deferimento do pedido, a fim de que seja averbado o tempo de 297 dias ou 9 meses e 27 dias. A Diretoria Jurídica e o Ministério Público acompanharam esse entendimento e esse também é o voto pelo deferimento do pedido, que está em discussão, votação, aprovado. Caso semelhante, processo 75690815, servidor Rogério Oliveira de Souza, também faz prova com certidão expedida pelo Comando da Aeronáutica de tempo de serviço. A Diretoria de Gestão de Pessoas informa que o servidor foi nomeado para exercer o cargo de analista de controle pela portaria de 17 de fevereiro de 2009, tomando posse nas suas funções, e constata que, efetivamente, prestou serviços sob regime próprio no período de 27 de janeiro de 92 a 22 de abril de 2009, já descontando um dia em paralelo com a data da posse desse tribunal, pelo que totaliza 17 anos, 3 meses ou 6.297 dias, período que não consta dos assentos funcionais do servidor, razão pela qual opinou pela averbação do tempo de serviço. Nesse mesmo sentido, Diretoria Jurídica e Ministério Público, e também o voto desse relator, pelo deferimento do pedido nos moldes indicados. A matéria está em discussão, em votação, aprovado. Tenho a seguir processos de prestação de contas anual, 25, 77, 54, 15 da Câmara Municipal de Apucarana, responsável o senhor José Ayrton de Araújo, 24, 63, 49, 16, Câmara Municipal de Alto Paraíso, senhor José Carlos dos Santos, 247, 655, 16, Fundo de Previdência do Município de Barracão, Marco Aurélio Zandoná, 25, 11, 21, 16, Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Ibiporã, responsável senhor Cláudio Buzetti. Em todos eles, eu acompanho manifestações uniformes da Coordenadoria e do Ministério Público pela regularidade das contas. Está em discussão, votação, aprovado. Tenho a seguir o processo de prestação de contas de prefeito municipal, 23, 63, 43, 16, do município de Cambira, contas da senhora Márcia Aparecida Viscardi da Costa, de janeiro até 6 de fevereiro de 2015, do senhor Maurílio Santos, de 7 de fevereiro até o encerramento do exercício de 2015. A COFIN concluiu pela regularidade das contas, o Ministério Público, entretanto, requereu o acesso ao SIM e a mudança de escopo. Conforme entendimento já consolidado desta Câmara, esses pedidos não têm sido atendidos por força do que dispõe o nosso regimento interno. Então, nesse caso, exemplo dos demais já julgados, eu acompanho a Coordenadoria pela regularidade das contas. A matéria está em discussão, em votação, aprovado. Por último, o processo 24.6640.16 do município de Entre Rios do Oeste, contas do senhor Jones Neuri Hayden, exercício 2015, acompanham manifestações uniformes da COFIN e do Ministério Público pela regularidade das contas. Em discussão, votação, aprovado. Creio ter atendido a minha pauta, deixo a palavra livre. Não havendo quem queira fazer uso, convoco para o dia 8 de novembro, terça-feira, às 14 horas, horário regimental, a 42ª sessão ordinária desta primeira Câmara. Levanta-se a presente.